Olá, senhores. Vou procurar ser mais rápido ainda, porque a gente tem pouco espaço aqui até para armazenar os nossos vídeos. Então, peço desculpa mais uma vez aí para os senhores. Vou falar brevemente aí sobre a ata. Então, a ata, senhores, ela compõe a redação técnica, aqueles vários documentos que compõem a redação técnica, e ela tem uma característica. A ata não pode ter parágrafos. A ata, quando você vai redigir, você tem que levar em consideração ali o que foi tratado dentro de uma reunião. O objetivo dela é exatamente esse: tratar tudo aquilo que foi tratado dentro de uma assembleia, dentro de uma reunião ou dentro de uma formatura. Normalmente, existem algumas unidades de bombeiro militar onde o comandante da unidade, numa formatura geral, ele manda lavrar uma ata. Então, o que vai ser colocado dentro dessa ata? Nessa ata vai ser colocada todas as deliberações do seu comandante ali em formatura, todos os assuntos ali que ele abordou. A ata, ela não pode ter parágrafo. A ata, ela é feita um corpo só, ela não pode ter um espaço entre um parágrafo e outro, ela tem que ser um corpo só de redação. Tá? Então você vai se ater nos assuntos que foram abordados numa reunião, numa assembleia ou numa formatura. Tá? É esse o destaque que você tem que dar para a ata. Normalmente você inicia a ata colocando a data. Aos 23 dias, tudo por extenso, aos 23 dias do mês de março do ano de 2020, não pode colocar o numeral, tá, pessoal? Então vamos supor, se você for colocar lá, por exemplo, a palavra 1 quilo, você não pode colocar o numeral número 1, você tem que escrever por extenso, 1 quilo, tá? Então isso é muito importante na ata. Sempre que na ata você perceber que redigiu algo equivocadamente ou de forma errada, você vai colocar a expressão digo, né? Digo e escreve alguma coisa. Mas essa questão do digo, ela era muito usada quando se escrevia ata a caneta, né? Hoje, digitando, a gente pode voltar lá e corrigir uma coisa ou outra, né? Só para título de conhecimento, quando se redigia a ata a caneta, que era muito antigamente aí, né, quando se errava uma expressão no parágrafo anterior ou uma frase, ele colocava lá o digo, vírgula, e corrigia uma determinada frase. A ata, ao final, normalmente, ela é assinada ali pelo presidente ali da Assembleia ou pelo comandante e por todos aqueles que participaram daquela reunião, ou Assembleia ou formatura geral. Então, essa é a característica da ata. Beleza? Todos os documentos na redação técnica não comunicam suas paixões, suas emoções, seu pensamento político, etc, etc. Serve para todos os documentos. A clareza, a objetividade, né? Enfim. Agora, senhores, vou falar um pouco sobre o relatório. O relatório, senhores, ele tem ali um cabeçalho, um timbre, né, padrão da corporação. A corporação trabalha com vários relatórios. Relatório de ocorrência, relatório de IPM, relatório de sindicância, relatório de PADM, entre outros relatórios. Então, todo relatório tem um padrão. Tem a introdução, ou tem ali o seu cabeçalho, a introdução, do que se trata, vai colocar ali a data, faz uma introdução para todo mundo contextualizar sobre o que se trata o seu relatório. Depois você tem ali os fatos ou o desenvolvimento, onde você vai contar a história de uma determinada ocorrência ou de algo ali que você precisa relatar. O que você relata no relatório? A verdade, só a verdade. Você se atém a uns fatos que você quer relatar. Por exemplo, você vai fazer um relatório de ocorrência. Você tem que se relatar a tudo que aconteceu ali naquela ocorrência. Nada justifica você colocar qualquer coisa que não houve ali naquela ocorrência. Então você tem que citar pessoas, horário, as vítimas, do que se tratou, era uma colisão de quem com quem, enfim, você tem que fazer esse relato. E o final do relatório tem o seu final, suas considerações finais, onde você vai fechar o seu relatório. No material que eu mandei para vocês, tem um relatório que eu fiz quando eu era segundo sargento. Aí lá naquela época eu também sou uma pessoa que estou em constante processo de evolução. A vida é um aprendizado constante, né? Então naquela época eu estava evoluindo também. Até hoje eu estou evoluindo, porque a vida, senhores, é uma evolução constante, é um aprendizado constante, agrega conhecimento em nós constantemente até nós morrermos.
Então, o relatório que eu deixei para vocês, quando eu era segundo sargento bombeiro militar, você vai ver um ou outro erro de português. Por favor, considere principalmente o esforço que eu tive de comunicar aquela ocorrência. Está lá. Então, ali é um belo exemplo de um relatório de ocorrência. Antigamente, quando saíamos para um afogamento ou uma ocorrência de busca, os nossos comandantes determinavam que nós fizéssemos relatório de ocorrência ao chegar no quartel. Então, era um outro contexto. Eu acho que perdemos muito por não fazê-lo, tá ok? Mas era isso que eu tinha que passar para vocês. E falar por último, sobre a comunicação interna, que ela tem praticamente o mesmo objetivo do ofício, só que as comunicações internas são comunicações que compõem a redação técnica também, os documentos que compõem a redação técnica, que utilizamos para fazer comunicação internamente, tá? De uma seção daqui do quartel para um comando regional, do comando regional para as coordenadorias, para as diretorias, ou seja, são documentos que eles se desenrolam interna corporis, né? Dentro da corporação mesmo, não vão para fora. Já o ofício ele tem essa característica, né? De ser a administração pública comunicando para o meio externo, é a administração pública comunicando. Então agora vem os trabalhos, tá ok? No próximo vídeo, os trabalhos só, não vou me ater mais em nenhum outro assunto, só os trabalhos que eu quero de vocês.